Maravilha. Então, começando hoje, né? Eu vou fazer uma parte mais burocrática, que até agora fiquei até assustado de ninguém perguntar, mas eu vou ter que falar, né? Uma hora, a respeito do trabalho, tá certo? É óbvio que depois as instruções mais exatas eu coloco lá no Moodle, tá certo? Mas já adianto que o trabalho deverá ser entregue no dia 13 de julho, tá? Então, temos aí uma boa folga, né? E eu vou fazer o mesmo esquema que eu tenho feito nos últimos anos, que é um trabalho que consta de uma antologia. Então, a primeira coisa que a gente tem de imaginar, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque houve assim alguns equívocos nas duas últimas vezes que eu dei o curso, das pessoas não compreenderem exatamente o que significa uma antologia. Quando eu fico imaginando assim, uma coisa que seja mais próxima de vocês, uma antologia que o Drummond fez em 34, ou, acho que é 34, não vou me lembrar o ano, mas que ele recuperava os primeiros livros dele e selecionava de acordo com uma intencionalidade. Então, a primeira coisa que você tem que imaginar é que quando você faz uma recolha, quando você propõe uma guirlanda, né, quando você propõe um florilégio, um ramalhete, que é como a gente poderia chamar a antologia, acho que já comentei sobre isso, você tem de supor quais são as combinações que você vai estabelecer, né? Não adianta você pegar e juntar um girassol com um jasmim, né? Que aí não acho que não fica muito bem, não cai certo. As flores devem entrar numa composição que se justifique, né? Essa é a primeira questão. Então, os componentes, ou seja, os poemas escolhidos para essa antologia, eles deverão estar unidos por alguma coisa, né? Por algum elemento. E esse elemento ele só vai poder se supor a partir do momento em que vocês leiam os poemas. Quer dizer, então assim, é ler o poema e ir verificando que existem pontos de contato, e existem milhares deles, milhares. E quanto mais você for ler, mais você vai encontrar. Então, quer dizer, é algo bem legal, né? E então você faria procuraria esse liame, essa ligação, esse link entre os poemas. Tendo esse link nas mãos, aí você vai ter que explicar qual é esse link. Então, a parte primeira do trabalho é justamente falar que você vai reunir poemas de, sei lá, Propércio, ou Propércio e Tibulo, ou Propércio, Tibulo, Ovídio e Catulo, ou só Catulo, ou só Ovídio, ou só Tibulo. Ou seja, eu vou trabalhar com esses quatro apenas, então deixo muito claro que não poderá extrapolar a esses poetas, afinal, o curso é um curso de literatura latina, e então você vai trabalhar com o seu corpus, você que vai imaginar. É muito interessante, se você observar os quatro poetas, vocês vão encontrar coisas que são muito semelhantes. Muito. E isso, de certa forma, valoriza, eu acho, porque você consegue trabalhar com aquilo que é de mais fundamental, que é a questão do lugar comum, que é a questão dos topoi, né? Você vai verificando elementos que, transhistoricamente, se repetem, né? De poeta para poeta ou dentro do mesmo poeta. Então, ou entre dois poetas, ou em três poetas, ou em quatro. Tanto faz. Então, você tem que pegar descobrir esse liame e esclarecê-lo. É óbvio que se você fizer uma pesquisa um pouco mais densa a respeito dessa presunção que é a união entre poemas do mesmo autor ou de outros, você vai ter de teorizar um pouco a respeito disso. Né? Então, vamos supor que você escolha lá a Milite Amores, por exemplo, pode ser uma coisa. Ou a presença do Cupido, ou o Servitium Amores também, enfim, o Paraclausíteron. Ou seja, vocês vão ter
inúmeras tópicas que vocês vão poder explorar. Às vezes também nem é tópico, é simplesmente emulação, ou seja, um poeta cita o outro, que cita o outro, e assim vai. Mas necessariamente não é algo que seria necessário estar ali. É apenas uma ilustração, uma illustratio, né? Ele vai dar uma colorida naquilo que você está pensando. Então, o trabalho consta, primeiro, da descoberta de um elemento compositivo que perpasse os 4 autores, ou apenas um, ou 2, ou 3. Então, não há esse tipo de problema. E uma pesquisa a respeito desse tema, desse assunto, ou nesse poeta, ou nesses poetas. É óbvio que cada um de vocês vai encontrar alguma coisa diferente, ou muitos vão encontrar muitas coisas que são iguais, porque elas são muito mais patentes, então elas são muito mais verificáveis. Feito isso, vocês pegam, coloquem lá digamos, esse esclarecimento, né, essa introdução, é uma introdução mesmo, e vocês colocam os poemas. E, se quiserem fazer alguma anotação, se quiserem dar algum tipo de nota, esclarecimento, ou um comentário a respeito dos poemas, melhor ainda. Então, quer dizer, fazer um briefing, fazer um extrato do poema antes de apresentá-lo, né, colocando quais são as partes constitutivas de cada poema, tanto melhor. Então, quer dizer, você vai podendo aprimorar o trabalho, né? Se eu fosse vocês, é assim, eu começaria a ler esses poetas, eu vou colocar na próxima semana, já estou começando a ficar exagerado, então eu vou me segurar um pouco, a colocar esses poemas, esses autores, aquilo que há de tradução deles em português, e, a partir daí, vocês selecionam aquilo que acharem melhor. Hoje eu vou dar um exemplo, quando a gente estiver lendo 2 textos do Meleagro, que é um autor do século I antes de Cristo, helenístico, um dos autores que está presente na antologia palatina ou na antologia grega, e eu vou mostrar como ele se relaciona diretamente com um poema do Propércio. Ou seja, vocês vão ver mais ou menos que a ideia de lugar, a ideia de emulação, é algo que então perpassa, inclusive, o mundo romano, ultrapassa o mundo romano e chega ao mundo grego, pode ser arcaico, clássico ou helenístico. Para aqueles que têm esse tipo de habilidade, nada impede também que vocês reconheçam certas tópicas ou certos lugares que também estão presentes em poetas gregos. Eu não vou, ainda que eu tenha dito os romanos, mas eu pensei aqui também, por que não os gregos? Fica mais legal ainda. Tá? Então, quer dizer, são essas as indicações. Obviamente, vocês não vão me fazer uma antologia com 50 poemas, né? Assim, vocês vão ter, às vezes, mais de uma opção, mas eu imagino que uma antologia que no máximo 10, no máximo. Então, se foram 5, já será. Então, de 5 a 10, está de bom tamanho. Tá? Então, são 5 poemas que tenham ou que contenham a mesma temática, ou mesmo os mesmos lugares, vocês apontam, na explicação, apontem quais são esses lugares, né? Então, faz parte da explicação. Depois, vocês apresentam os poemas, fazem um breve comentário a respeito de cada um deles e está entregue o trabalho, tá certo? Eu tenho tido boas experiências e más experiências. As boas experiências são muito boas, e as não tão boas são horríveis, né? Então, quer dizer, não é para fazer... se é para fazer, assim, por fazer, evita o trabalho do professor de ler. Eu acho que é assim, não faz o menor sentido. Tá? E eu teria de falar mais alguns dados a respeito do meu critério de nota, tá? Eu sou assim, eu tenho uma coisa meio anglo-saxão, né, que ainda mais se a minha aparência loira, de olhos verdes, né, vocês podem notar que eu nasci na Grã-Bretanha. Né? Então, eu quero dizer que
eu não gosto de nota número. É assim, ainda mais em literatura. Eu acho que não compõe. É assim, não é uma prova de língua. Você errou 3 coisinhas, eu consigo mensurar e tal. Não. Às vezes, o texto, você tem que entendê-lo como um todo, verificar se não há equívocos, ou, na verdade, uma ideia importante seria a ideia de coerência, né? Quer dizer, tanto uma coerência interna como uma coerência externa, que você cita uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, ou quando você parte para um tipo de argumentação que não é cabida naquele momento, coerência externa. Uma citação que é equivocada, e uma série de coisas. Eu peguei agora um parecer da FAPESP, de uma aluna minha, em que o parecerista erra, mas grosseiramente, assim, fala besteira, quer dizer, ainda bem que deu a bolsa, mas assim, estava pegando 2 edições do Propércio e falou, não, é a mesma. Eu falei, não é a mesma. Uma é de 1930 e a outra é de 1980. Pô, como é igual? Não é. Enfim, mas erros acontecem, né? Então, eu prefiro dar blocos de notas. Então, é assim. Então, eu vou explicar claramente. Você só vai para a recuperação se tiver no mínimo 4. Tá certo? Tudo bem? Então, abaixo de 3 é porque eu não quero que você vá para a recuperação. Então, mas só falta um ponto, né? Não, filho, assim, eu não vou dar 0, mas vou dar 3, entendeu? Pelo esforço. Assim, eu vou contar depois uma história a respeito da minha vida com o grego, que é muito divertida. Mas, enfim, é aquela, poxa, você tentou, bacana, mas não é o suficiente tentar. Você tem que tentar ir um pouco além. Então, a nota 3 é a nota mais baixa que tem, a não ser que você não tenha entregue, aí é 0. Tá? Então, quer dizer, é 0, 3, já são as 2 primeiras notas. Vocês não vão ter notas diferentes disso. Tá? Então, é 0, é 3, depois eu dou 6, tá? 8 e 10. Tá? Às vezes eu dou um 9, mas é cruel. Né? Então, é assim, é aquela coisa assim, é melhor do que 8, não é suficiente para 10, né? Então a gente fica em dúvida e eu perco um 9zinho, mas não estranhem, portanto, vocês não terão notas diferentes. Então é o A, B, é o A, B, C, D, E, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Entendo assim, né? Então A para 10, B para 8, C para 6, aí D para 3 e E para 5. É isso que eu acho que fica mais legal, assim, porque é bloco. Eu não consigo ficar fazendo na filigrana. Tem que entender o todo. Então, não se assustem nunca. Tá? Então, mas é injusto. Não, não é injusto. É justo, porque eu estou avisando antes. Então, nesse sentido, é isso. Vocês têm alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Não? Tudo ok? Tem certeza? Bom, assim, eu Professor, vou passar. Oi. os poetas são Catulo, Propércio, Tibulo e Ovídio, só para Isso, confirmar. isso, é esse Obrigado. daí. Se você quiser pegar algum greguinho, também pode. Então, Tá bom. Graiculi. Tá? Então, pode pegar também um greguinho, não tem problema nenhum. Né? E essa é a ideia das notas. Bom, continuando na burocracia, desculpa, mas hoje eu vou ter que começar assim mesmo. Eu peguei e dei uma ajeitada no Moodle, né? Então, eu coloquei lá a coisa de métrica, coloquei três textos. O inglês era muito mais complexo, eu cortei, porque tinha uma parte introdutória magnífica, magistral, mas também aquela coisa, né? Aquela gramática de 1913, sei lá, 16. E, então é tudo completo, vem tudo detalhado. Para cada um dos casos, ele explica, ele repete, ele pega exemplo. Então, aí aquilo ali eu achei exagerado da minha parte. Né? Ainda bem que eu não coloquei o Nougat,
que é o Tratado de Métrica Latina em francês, que também aí só para o dístico elegíaco são, sei lá, 50 páginas, então não adianta nada. Então, eu não exagerei, fui light. Tá? Eu acho que o CART é o suficiente no nosso nível, é absolutamente suficiente. Eu acho o Frederico Lourenço, que essa é uma gramática super nova, né? Saiu em 19, comprei na hora que saiu, inclusive. Eu cheguei atrasado um dia antes, um dia depois do autógrafo. Enfim, e o do Frederico Lourenço é bem legal porque ele te dá uma noção mais geral, né? Ele vai dando uma explicação histórica do metro latino, vai falar do metro satúrnico, vai falar de uma série de outras coisas, vai falar da questão da inovação do metro em Roma, que foi uma novidade interessante para aquela literatura. Então, vale a pena. Então, esse foi o primeiro material que eu coloquei. Eu ia apresentar a escansão do 1.1 de Propercio, eu estou terminando, eu estava fazendo algumas conferências e tal, tirando algumas dúvidas com os colegas, para ver se não estava nada fora do lugar, e provavelmente na semana que vem eu coloco esse primeiro exemplo. Né? Então, para que tenha esse dado, ou pelo menos que eu tenha sido honesto em colocar alguma coisa nesse sentido, coisa que eu nunca fiz antes. Tá? Então, eu fui desonesto sempre. E a outra questão, e aí eu vou tentar ler o texto inteiro também, e aí eu gravo, faço alguma coisa nesse sentido. Coloquei na aula de hoje um material muito, muito extenso. A primeira coisa que eu coloquei foi a possibilidade de vocês terem a antologia grega inteirinha. Então, quer dizer, eu coloquei, são 5 volumes dessas verdinhas que estão aqui atrás, tá vendo? Essas daqui? Então, são 5 volumes, né? 5 volumes de um livro pequenininho. Então, quer dizer, também não é tão grande. A infelicidade é quem não tem inglês, não tem jeito, é inglês-grego. Então, ela é bilíngue, inglês-grego. Mas, sendo pequenos poemas, eu acho que dá, entendeu? Não é nada exagerado. Então, assim, com um pouquinho de esforço, você consegue ler em inglês. Eu acho que não é tão difícil assim. Então, é uma possibilidade. Né? Então, eu achei legal. Vocês vão ver que os livros são separados tematicamente. Né? Se não me engano, o livro 5 é o livro de poesia amorosa, que nos interessa muito. Tá? Por quê? Porque é um ponto de partida, em parte, para os elegíacos latinos. Eu falo em parte, porque a antologia grega ela começa assim lá atrás e vai até Bizâncio. Então, quer dizer, você não vai falar assim, não, o Paulo Salinciário foi citado por Propércio porque seria impossível, né? Quer dizer, a não ser que fosse em mesa branca, né? Então, ao contrário, né? Quer dizer, uma mesa era assim, é quase virgiliano a coisa, né? O cara já vê o futuro e já responde pelo passado. Bom, então coloquei isso. Coloquei um texto do Martin West. Vejam, eu coloquei o livro inteiro, é só as primeiras páginas, as primeiras 21 páginas. É um texto difícil, chato, e, segundo João Ângelo, mais atrapalha do que ajuda. Que a Paula Corrêa não nos ouça, tá certo? Porque senão ela nos mata, porque foi o orientador dela. Então, o Martin West agora pode falar mal, já morreu mesmo, então não tem problema nenhum. Depois que morre, fala mal, tranquilo, não tem problema. A não ser que vocês acreditem em algum karma, alguma coisa. Bom, enfim. E aí, mas o trabalho dele com o Jambo é sensacional, é muito mais coeso, eu diria. Né? Para esse assunto de hoje também, vocês podem utilizar ainda o texto do João Ângelo,
porque o João Ângelo perpassa por todos aqueles antigos e ainda também dialoga com o West. Então, quer dizer, ele extrai do West aquilo que é interessante. Então, estou colocando coisa que você pode aprofundar. Coloquei também, deixa eu ver, eu não me lembro mais o que eu coloquei. Coloquei um texto bem introdutório, bem simples, que é o texto do Leski. E esse está mais fácil porque é espanhol, tá certo? Albin Leski é um helenista alemão importante. Vocês vão ver que ele já comete um erro de saída ao colocar a elegia entre a poesia lírica, ou seja, aquele resquício do Hegel, tá certo? Ou seja, ele é um alemão, né? Nada mais natural, e é um alemão da primeira metade do século XX, e, portanto, absolutamente próximo desse idealismo alemão do século XIX. Né? Mas as informações que ele traz são informações que são importantes, né? Que são bem históricas, bem colocadas, ele cita muita coisa interessante, então coloquei esse texto do Leski. Coloquei mais o quê, gente? Vocês se lembram? Colocou um do Estudos Clássicos em Dia. É verdade. Agora me lembrei. Já caiu a ficha. Aí eu coloquei 2 teses de doutorado e 2 teses de mestrado, de dissertações de mestrado. Ambas do grego da USP, né? As primeiras 2 do Rafael Brunhara, que foi meu aluno nesse curso, nesse que vocês estão tendo hoje, foi aluno nesse curso em 2009. Então faz já um bocado de tempo. Hoje o Rafael é professor da Federal do Rio Grande do Sul, né? E ele tem uma dissertação de mestrado a respeito de Tirteu, né? E tem um doutorado sobre Teógenes, né? Que é um nome, né? Assim, vamos dizer que ele é quase um Gregório de Matos, né? Um nome por fazer, quer dizer, juntaram uma obra e a partir de procedimentos semelhantes, viram que poderia ser um único autor, mas isso não é garantido. Então, é um detalhe isso, porque o que vale é o texto. Então, são 2 elegíacos gregos, tá? Depois, coloquei a dissertação de mestrado e a tese de doutorado da Flávia Amaral, e a Flávia Amaral, obrigado, Nelson, e a Flávia Amaral, ela fez um trabalho sobre Meleagro no mestrado, e no doutorado fez um estudo sobre a antologia palatina no livro 7, que são os epigramas fúnebres. Tá? Então, essa é a quantidade de material. Como sempre, não é necessário que você leia tudo. Você vai ler de acordo com a sua curiosidade. Nada disso será cobrado. Eu gosto de dar, assim, de colocar o que eu tenho em mãos para facilitar aquela pessoa, principalmente aqueles que não estão acompanhando ao vivo e estão acompanhando pelas gravações, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Pois bem, começando a aula de hoje, vou tentar compartilhar, tá? Eu apresentei esse poema de uma forma muito corrida e eu gostaria de comentar mais algumas coisas a respeito dele que são muito importantes para o tema da elegia romana. Vamos ver. Chegou, Nelson? Chegou, já vou compartilhar. Tá, joia. Aula 2. Agora vai para a página 6. Aí, pronto. Agora baixa, aí no amarelinho, bota lá em cima. Isso, tá, joia. Tá, joia.
Então, voltando e repetindo, na verdade, aquilo que a gente tinha dito na aula passada. Então, o Ovídio, em Amores, vejam bem, a primeira coisa que vocês têm que saber, Ovídio é um poeta pouco posterior a Tibulo e a Propércio, e bem posterior a Catulo, ou seja, ele está num momento assim posterior a esses dois. Não que eles não tenham se encontrado, mas ele é um poeta mais jovem, né? Amores I, então, ele é, na verdade, a denúncia ou do seu programa poético. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender, que, invariavelmente, quando o poeta inicia um livro, o primeiro poema, na maior parte das vezes, indica qual é o programa poético dele. Então, geralmente, é um poema metalinguístico, tá certo? É metalinguagem. Ele vai passar para o seu leitor, para a sua audiência, aquilo que ele é do ponto de vista poético, né? E a primeira coisa curiosa que aparece aí é justamente a ideia de um lugar comum que é importantíssimo, que é a recusatio. Recusatio, a recusa. Então, onde está a recusa? Preparava-me para cantar armas e violentas guerras em ritmo grave, sendo a matéria conveniente ao metro. O segundo verso era igual ao primeiro. Então, ele está dizendo que ele estava preparado, e isso aí é uma captação de benevolência, tá? Isso é retórico, ou seja, não estava preparado porcaria nenhuma, isso aí ele está simplesmente dizendo que, olha, eu não sou um poeta épico, e era, ou seja, dissimulado até nisso, porque depois vai construir um lindo poema épico, que é o que são as Metamorfoses, e, portanto, ele estava preparado para cantar sempre um épico, ele só decidiu que não iria cantar. Então, e aí ele fala que o metro é conveniente, a forma. Perfeito. Conta-se que Cupido riu e roubou um pé, ou seja, ele roubou um pé do exâmetro, que passou a ser um exâmetro catalético e, portanto, um pentâmetro, né? Então, aí. E aí ele conversa com o menino. Quando a gente fala menino, puer, Cupido, são as mesmas coisas, né? Então, sempre lembrem isso. Aparecem ora no singular, ora no plural, tá certo? Nesse caso, no singular. E aparece lá Cupido, né? Cruel menino, quem te deu em poesia este direito? Essa primeira interrogativa que aparece é como que, falando, como você vai me desafiar naquilo que é o meu ofício, naquilo que é a minha característica. E ele diz, eu, poeta inspirado pelas Piérides, pelas musas, não sou da tua turma. É muito legal, podia falar assim, eu não sou da sua laia, né? A tradução é do João. Aí vem justamente a ilustração de impossibilidades, né? Olha só. O que será se Vênus roubar as armas da loura Minerva? Ou seja, o que vai acontecer se aquela que é responsável pela sabedoria ou pela guerra também, né? Pelo conhecimento, que é perder as suas armas para quem? Para a própria Vênus. Ou o que será que acontecerá se Vênus se ocupar das atividades que é a atividade... Nossa, você está ligado. Bom, o que será, então, de Vênus se roubar as armas de Minerva? Ou, ao contrário, se a loura Minerva agitar no ar tochas acesas, isto é, Nelson, você está ligado, Nelson?
Acho que ele não me ouviu. Enfim, então é se inverter, se acontecer justamente o contrário, né? Que as tochas acesas são aquelas tochas que encaminham os amantes para o leito, né? Enfim, então se inverteu o papel. Quem aprovaria que Ceres reinasse sobre selvas montanhosas? Atividade de quem? De Diana, né? Ao contrário, né? E a Virgem, deixa eu ver, e a Virgem, e sob a lei da Virgem, que porta a aljava, ou seja, perdão, pulei, e que os campos cultivados, que os campos fossem cultivados sob lei da Virgem, que porta a aljava, ou seja, e se Diana viesse a tomar conta dos campos. Quer dizer, inversão desses valores. Continuando. E Febo, notável pelos cabelos, quem proveria da lança aguda, enquanto Marte tocasse a lira aônia, ou seja, Marte passa a tocar a lira, enquanto Febo, Apolo, passa a carregar a lança aguda, que é típica de Marte. Ou seja, tudo isso é absolutamente improvável e impossível. Né? Na verdade, é quase uma coisa que a gente chama de adínata, em grego. Né? Isso é plural, adínata. Você poderia, no singular, seria adínaton, com Y, tá? Então, adínaton, com U, tá? Legal. Que é aquilo que é impossível. Bom, vocês conhecem uma... Bom, eu acho que não conhecem mais, né? Porque Skank é uma coisa tão velha já, né? Mas acho que vocês devem conhecer. Viver e não te querer é improvável e impossível, né? Aí vai falar do gatinho, vai falar do peixe, vai falar de todas as situações que são impossíveis de acontecer. Não? São as situações de impossibilidade de efetivação. Tal como isso que acontece aí, que são elementos que são impossíveis de acontecer, o que justifica, do ponto de vista técnico, a ideia de que o Cupido não poderia tomar conta do verso, porque quem toma conta do verso é o poeta, né? Um poeta. Vamos lá, continuando. Toda vez que uma nova página começa com um primeiro verso, o seguinte vem atenuar o seu vigor. Eu falei disso quando estávamos falando de métrica. Enquanto o gênero grave ou o tom grave aparece no hexâmetro, o subsequente suaviza. Suaviza não só o ritmo, como muitas vezes também suaviza o tema. Né? Então, vocês têm aí um dado interessante do ponto de vista metapoético. E é o que acontece com o texto dele. Não tem uma matéria apta a um ritmo mais leve. Um menino, ou menina de cabelos longos e penteados. Assim me queixara quando Cupido, abrindo incontinente a aljava, apanhou flechas destinadas à minha perdição. Ou seja, ele não era assim, ele não tinha isso. Entretanto, houve um elemento importante. Esse mesmo menino com quem ele conversa é o tema da poesia, porque é o próprio amor. Né? Então ele está falando assim, eu não estava nessa, eu ia escrever épica, aí veio alguém e roubou o pé. Mais do que isso, ainda que tivesse roubado o pé e aí mudado o verso, eu ainda não tinha o conhecimento suficiente para resolver um tipo de poesia, de um tema que combinasse com esse método. Né? Ou seja, não tinha sido tocado pelo Cupido. Assim me queixara quando Cupido, abrindo incontinente a aljava, apanhou flechas destinadas à minha perdição. Curvou
curvou com força o sinuoso arco no joelho e disse: toma aqui, poeta inspirado, um gênero para cantares. É sensacional isso, né? Ou seja, o Cupido, a partir de um vetor, que é a sua própria seta, transforma ou atinge ou coloca no peito do poeta uma afecção, uma capacidade de realizar poesia de um determinado tema. Tá? Ai de mim, o menino tinha certeiras setas, árduo e em meu peito, e era livre, reina amor. Que minha obra comece com 6 pés e se detenha em 5. Adeus, guerras cruéis e ritmos próprios. Ou seja, é a recusatio da poesia épica. É a recusa da poesia épica diante de uma nova poesia. E termina. Mais para baixo, Nelson. E termina aí. Coroa-te, musa, as louras têmporas com um mirto ribeirinho. Tu que deves ser modulada com 11 pés. Ou seja, ela está dizendo que a modulação da poesia elegíaca de amor, então aí estabeleceu a relação direta com essa poesia, que é a poesia elegíaca, amorosa, e vocês vão ver que o poema 1.1 do Ovídio dialoga diretamente com o poema 1.1 de Propércio. Não do ponto de vista da recusatio, mas do ponto de vista da própria existência do Cupido. Tá certo? Do Cupido ter tomado de assalto o coração do poeta e a partir daí ele poder realizar a sua poesia. Vamos para o próximo, Nelson, por favor. Aquele que eu queria falar na semana passada era justamente esse, tá? Então, por favor, mais um pouquinho, Nelson. Opa. É o Propércio, professor? Não, aquele mesmo. Estamos lá. Naquele outro ainda. Aí, isso. Aqui. Uma floresta ergue-se antiga. Vejam só, já é o poema 3.1. São 3 livros. Então, esse também é um poema, digamos, programático. Então, é o livro 3 dos Amores, poema 1. Uma floresta ergue-se antiga por muitos anos, não cortada. É de crer que um Deus habita esse lugar. Há no meio uma fonte sagrada e uma caverna de que pendem pedras, e todo lado pássaros queixam-se com doçura. É a ideia essa ideia do pássaros queixam-se com doçura é importante, tá bom? Aí vem. Pois buscava um gênero que a musa inspirasse. Eis que chega a elegia, com cabelos cheirosos, trançados, e acho tinham um pé mais longo do que outro. Agora, veja, eu adoraria falar que isso aí é Machado de Assis, né? Tá certo ou não? Não dá vontade de pegar... Eu um dia já escrevi isso, eu cometi essa loucura. Eu falei assim, olha... falei mesmo, em artigo. Falei, olha, para mim, tá na cara aí, né? Quer dizer, assim, dá vontade de falar assim, porra, alguém leu, né, Ovídio, e quem leu foi o Machado, né? Quer dizer... entendendo da figuração que o Machado faz, imaginando aquilo que ele está propondo aqui, fica uma coisa muito interessante, essa relação, porque você está pegando a mulher, uma mulher central no romance, e você está pegando um gênero que é central na poesia de Ovídio, que nós sabemos, é uma mulher também. E ele aí explicita a ideia de ser uma mulher. E aí
Vejam bem, ele faz a personificação da elegia. E a elegia não é um homem, a elegia é uma mulher. Mais do que isso, a sua forma era condizente à sua própria existência. Ela era manca, ela mancava no pentâmetro. E isso era condizente com o próprio gênero, como a gente já viu no poema anterior, né? Um outro dado que é importantíssimo é, em latim, eu acho que fica muito melhor, desculpem, mas aí eu vou ser pedante, porque fica assim, forma decens, vestis tenuissima, vultus amantis. Então, vejam só, bela forma, decente. Decente forma, seria muito melhor. Vestimenta tenuíssima. E o rosto, diamante. Então, veja, a forma decente, a vestimenta muito tênue, é que a elegia não se oculta, ela não se esconde. E vocês vão ver que em muitos poemas a mulher vai aparecer com uma veste de Cós. Cós é uma cidade grega, tá? Então, a veste de Cós é uma seda muito, muito fina que deixa transparecer o corpo da amada, tá certo? Então, as formas da mulher amada, elas são encobertas por uma roupa muito tênue, muito fina, muito sutil e muito delicada, que, em certa medida, traz à tona aquilo que a própria elegia é do ponto de vista do gênero. E é aquilo que deixa transparecer que a elegia, sendo elegia, ela caracteriza a própria amante, que é uma amante licenciosa, que não tem vergonha de se mostrar em vestes transparentes. Ou seja, assim, isso, para mim, é algo extremamente erótico, né? E não é, digamos, vulgar. É sutil, é adequado e é importante. Aí vem uma recusa. Olha que legal. Eis que vem também a tragédia, violenta, com grandes passos, os cabelos na fronte turva, o manto escorrendo pelo chão. A mão esquerda movia largamente o cetro real. O coturno lídio vinha preso no alto. Olha só que... Tá, olha a diferença de mulher. Ou seja, são dois gêneros de mulher, ou seja, a poesia trágica também é uma mulher, mas de outra ordem, de ordem vária, tá certo? Então, a gente pode notar aí uma outra pegada, né? Quer dizer, mostrando que os gêneros, e essa ele não vai querer, ele vai falar assim, essa eu não quero, eu quero continuar com a elegia. E, por fim, o 3.9 dos amores, que me parece algo importante também. Se mãe lamentou Mêmenon, se a mãe lamentou Aquiles, e ainda, tristes fados. Nelson, subindo um pouco, por favor. Mais um pouquinho, mais um pouco. Aí está ótimo. Deixa eu ver. Tristes fados tocam essas grandes deusas. Solta cabelos despenteados, ó lastimosa elegia. Agora tu terás muito mais um nome de verdade. Aquele poeta dedicado ao teu gênero, Tibulo, tua glória arde, corpo inane na pira erguida. Eis, o menino de Vênus traz caída a aljava, o arco quebrado e seu facho já apagado. Olha o facho que aparecia lá junto com Vênus. Vê como, baixadas as asas, caminha deplorável, e como bate a mão cruel no peito nu. Os cabelos pelo colo, esparsos, recolhem lágrimas e boca ressoa de soluços entrecortados. Nos campos elíseos há de estar Tibulo,
Ao encontro dele, virás, douto Catulo, cingidas de era as jovens têmporas, ao seu lado, ao lado de teu calvo, perdão. Tu também, galo, se é que é falso o crime de ofender teu amigo, virás, tu que és pródigo de teu sangue e de tua alma. Ou seja, ele vai fazer aí o cânone elegíaco. Ele só não falou de Propércio, tá certo? Mas falou de Tibulo, falou de Calvo, falou de Catulo e falou de Galo. Quero dizer que Calvo, Catulo e Galo são da geração anterior aos poetas augustanos. Eles são de uma geração que é da época do final da República, tá? E foram os primeiros poetas a se dedicar ao gênero elegíaco em Roma. Tá? Perfeito. Último de hoje, desse handout. Aí eu vou aos Fastos, que é uma outra obra. Mais para frente, Nelson, por favor. Mais. Aí, nesse. Janeiro chegou ao fim. O ano passa junto com o canto. Tal como começa o segundo mês, assim também começa o segundo livro. Agora, pela primeira vez, ó versos elegíacos, navegais com velas maiores. A ideia de navegar com velas maiores é a elevação do gênero. Lembrem-se que o mar caracteriza a poesia épica e, portanto, navegar com velas maiores significa você ultrapassar os limites do gênero mais limitado, da elegíaca, e ascender do ponto de vista dos gêneros. Agora, primeira vez, navegais com velas maiores. Ainda há pouco, éreis, lembro-me, gênero humilde, é a poesia erótica. Eu mesmo, que no amor vos tive como prontos serviçais, quando minha tenra juventude se divertiu com seus metros. Agora canto os ritos sagrados e as datas designadas para as festas. Quem acreditaria que há um caminho desde aquele até estas? O que ele está propondo, então, é que o gênero elegíaco também em Roma sofrerá adaptações, e curiosamente ao contrário, né? Quer dizer, começa com amor e cai numa coisa mais elevada, da mesma forma que lá saía do lamento e caía no amor. Então, quer dizer, você vai ter essa ideia que é muito importante. Por favor, agora, Nelson, eu gostaria de ler um poema que não está no handout de vocês. Pode tirar esse handout e colocar agora o Propércio. Professor. Professor, desculpa. Imagina. Posso tirar uma dúvida em relação ao recusatio? O recusatio é simplesmente a recusa da poesia épica ou é algo mais generalizado? Absolutamente generalizado. Eu quero dizer assim, tem um texto de um amigo meu, que é o Kirk Freudenburg, lá de Yale, que ele vai falar que, na verdade, a recusa para os romanos era algo cultural. Era algo absolutamente cultural. Eles tinham o hábito de recusar. Entendeu? Não é bem assim, eu quero outra coisa. Então, é um texto importante. Depois eu vou até colocar, então, nessa aula, eu coloco o texto do Kirk. E é justamente a ideia de que a recusa é algo comum, é que ela aparece na poesia. Ou seja, a gente está construindo verossímeis, e para quem estuda história a partir da poesia, isso é interessante, a partir do momento que você tem esse verossímil, que é o fato de recusar, o fato de aparecer a recusa dentro do poema é algo que era absolutamente adaptável à vida daqueles romanos que fruíam esses textos, né? Então, quero dizer que é algo absolutamente comum. Então, tem na poesia e tem na vida, né? Então, eu vou dar um exemplo.
O Augusto, Otávio Augusto, num determinado... A Camila colocou o texto aí no chat, o texto do Kirk Freudenberg. Tá? Obrigado. Não, esse corretor é um inferno. Então, eu quero dizer que o Augusto, alguns convidavam a ele que ele se tornasse, bem grosseiramente, tornasse Deus. E que recebesse o seu rito, o seu culto, que era o culto imperial. Entretanto, no princípio, Augusto sempre recusa. Fala, não, por favor, jamais, isso vai contra o costume romano, não vou topar, não aceito, não quero. É o famoso doce, tá certo? Não quero, mas quero. Né? É essa a ideia. E acabou que, ao fim e ao cabo, o Augusto acaba acatando primeiro o culto imperial nas cidades gregas e depois acaba aceitando que fosse cultuado em todos os distritos da cidade de Roma e depois em toda a Itália e depois em toda a Europa. É simples assim. Então, ele recusa primeiro para depois aceitar com muita galhardia. Então, um hábito romano, né? Por favor, desencanem dessas notas. Não, isso aí é uma edição minha que foi fruto de pesquisa, então, por favor, não levem em consideração. Estou apresentando tradução minha, poderia ter apresentado do Guilherme. Vocês têm a do Guilherme e agora vão ter também essa. Cíntia, a primeira a capturar-me infeliz com olhinhos, com seus olhinhos. Eu nunca antes tocado pelos cupidos. Então, o amor arrebatou-me o olhar de desdém constante. Pode baixar, Nelson, por favor. Nelson. Outra página. Tem pouca nota, né? Imagina. Aí. Sob seus pés, subjugou-me. E até que ele, perverso, ensinou-me a odiar meninas puras e a viver sem prudência. Olha que sensacional. Bom, a primeira ideia é a maldade, a crueldade do Cupido, que, assim, eu nunca antes tocado pelos cupidos. Os olhinhos de Cíntia capturaram. Né? Então, na verdade, os olhinhos de Cíntia capturaram ele e o amor arrebatou-me o meu olhar de desdém constante, tipo, assim, eu não caio nessa, não me apaixono nunca, não estou nem aí, pode vir que eu segura a onda. Aquele machinho alfa bolsominion, sabe? Não me pega, sou mais pato, tal, aquela coisa. Dançou, tá certo? Então, o que é de interessante aí? É a ideia do olho, né? Que aparece no primeiro e no terceiro verso de forma diferente. Né? O Kelis, lá em cima, ilumina, que é lumen, luz. A luz também é olho. Isso é muito bacana. Então, ele arrebatou o meu olhar, a minha luz. Porque uma pessoa sem o olhar é a pessoa que não existe mais. É a pessoa sem vida. É a pessoa que não exprime nenhum outro sentimento. Né? Eu me lembro até daquele filme Tubarão. Você olha as coisas loucas. Desculpa, eu faço umas viagens de vez em quando. Mas aconteceu uma coisa legal lá, que um caçador de tubarão chegou e falou assim, note bem que o olhar do tubarão é um olhar vazio. E é justamente porque ele não tem a menor consideração por quem está na sua frente. Ele não tem luz. Ele é só uma máquina de matar. Olha que coisa louca. Então, a ideia é que o olho transmite uma certa vivacidade, uma vida, uma luminosidade vital que é importante. Bom, adiante. Mas subjugou, colocou sob os pés, né? Pisou na cabeça do cara, ou seja, dançou. E aí ele ensina. Aí aparece uma outra lugar comum, que é o Magister Amores,
aquele que ensina no amor. O professor do amor, né? Que é o próprio amor também. O amor ensina. O amor ensina. E o poeta elegíaco romano igualmente ensina, né? Então, sob seus pés, subjugou-me, até que ele, perverso, ensinou-me a odiar meninas puras. Ou seja, Cíntia capturou Propércio com a ajuda do Cupido. E agora, ele não se nomeou como Propércio, mas vai se nomear já já. E agora o que acontece? Ele ensinou esse Cupido a odiar meninas puras. Ou seja, se ele ensina a odiar meninas puras, ele ensina, pela oposição, a amar meninas impuras. Portanto, Cíntia, do ponto de vista da castidade, por favor, e puras, olha lá no verso latino, donec me docuit castas, odice elas. Castas meninas. Meninas castas. Menina casta, para ele, nada a ver. Eu quero menina que não é casta, que sabe fazer o jogo amoroso, que sabe conviver dentro desse gênero poético, dentro dessa briga que é justamente a vida amorosa. E aí continua. E a viver sem prudência. Ou seja, cai no esculacho. Vou cair na noite, vou cair na grande putaria, tá certo? Então, assim, e vou ter companhia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, é um dado importante. Até que ele desculpa. E esse furor, né, que é justamente a palavra que ele usa, e este furor, né, esse furor, esse tesão, essa pegada, essa coisa violenta, aquela que esquenta, é isso. É o fervo. Vocês podem parecer... Vocês vão ver que o sangue queima. Aí parece aquele... como chamava mesmo? O meu sangue ferve por você. Bom, quem era mesmo? Era o que cantava Sandra Rosa Madalena. Pô, pela mãe... Está na ponta da língua. Sidney Magal. Obrigado. É o Magal, obrigado. Então, é aquela coisa de pegada do amor que é loucura. E esse furor está em mim já há 1 ano, ainda que seja obrigado a ter os deuses contrários, os deuses adversos, que é usado no latim, cum tamen adversus cogor habere deus. Né? E ainda que né, ter os deuses contrários, ou seja, os deuses vão me arrebentar, mas vou preferir cair nessa vida. Aí vem uma pegada que é característica desse tipo de poesia. Depois vocês vão entender por que eu coloquei isso entre a aula de hoje, que não começou e, pelo jeito, não vai começar. Né? Então, que é justamente uma coisa importante que acontece aí, que é justamente a utilização da mitologia, né, do mito, né, dentro dessa poesia. É algo a se anotar. Essa poesia, ela, para os modernos, torna-se difícil, não só pela sua sintaxe, não só pela sua morfologia, mas também por essas citações que, muitas vezes, aparece uma versão do mito que não é a mais comum. Então, aparecem diversas versões. E aí você vai pesquisar, uma determinada versão só aparece no Propércio, por exemplo. Então, quer dizer, é quase impossível você compreender. Então, ainda bem que existem as edições comentadas, porque aí você começa a compreender um pouco melhor. E aparecem aí 2 coisas. Não só a citação, como também algo que é fundamental, que é o interlocutor. Esse Tulo que aparece aí é o interlocutor de Propércio. Tá? Então, vocês não estão me vendo, estão?
Ah, que bom. Menos pior. Porque eu achava que vocês estavam vendo só o texto. Então, Millennium, Tulo, não fugindo das dores, venceu a crueldade da difícil Iáside. Iáside é Atalanta, a filha de Iaso. Esse ide final, ele é patronímico, tá? É um patronímico grego. Ora, tresloucado, Millennium errava em grutas partênias, ora provocava as feras selvagens. Então, na verdade, ele era uma pessoa que vivia na selva e fazia várias coisas. Desce mais um pouquinho, por favor. Nelson, vai até a outra página. Aí. Então, atingido por estocada da verga de Ileu, sofrendo, gritou às rochas da Arcádia. Eu fui um pouco mais erótico aí. Explico. Existe a possibilidade desse ramos que aparece aí. Podia ser simplesmente um ramo, mas alguém vai ser... Ou poderia ser uma clava também. Mas também pode ser um pênis. Tá? Ou seja, e o Ileu é um centauro. Então, pegou o Millennium e pau. Simples assim. Tá certo? Entenderam ou não? Millennium, que veja, ele estava apaixonado pela Atalanta e queria fazer qualquer coisa para conquistá-la. Mas, e sofrendo, gritou às rochas da Arcádia. Pôde, afinal, conquistar a veloz menina. Tal é o valor, no amor, de preces benfazejas. Então, ele faz um gap aí que é complicado, porque, veja só, é difícil isso. Porque ele sai de uma declaração de amor de Millennium por Atalanta, depois ele vai para o mito de Millennium e fala que ele um dia foi violentado pelo centauro Ileu. Há quem diga que ele só foi ferido, aí é muito pudico para o meu gosto. Eu acho que se tem a possibilidade, nessas notas todas que vocês veem aí, depois eu tenho toda a comprovação de que pode ser. Tá? E aí ele dá o desfecho do mito. O mito de Atalanta, ela era uma moça virgem, que não queria se casar, e ela encontrou uma possibilidade de vencer os rapazes que eram pretendentes. Ela apostava uma corrida, e ela era uma ótima corredora. Ela vai aparecer no texto, ela é uma velox, uma menina veloz. Ou seja, para fugir do intercurso amoroso, o que ela fazia era correr. Tá certo? Então é muito interessante essa ideia. Millennium usou de uma estratégia, apostou corrida com ela, mas jogou uma maçã dourada na sua frente e ela se distraiu, parou e ele alcançou e ganhou, ultrapassou e ganhou a corrida e ela teve de casar com Millennium. Bom, esse é o mito, rapidamente. Em mim, o amor tardio não urde artimanhas, nem se lembra, como antes, de seguir seus meios. Mas vós que tendes o ardil da lua decaída, ou seja, os feitiços, né, e poder crepitar altares com mágicos fogos, pode descer, Nelson, até a próxima página. Eia, mudai o coração da minha dona, domina nostra, tá ali no primeiro verso dessa página, e fazei-a empalidecer mais que meu rosto. Isso aí são os efeitos do amor, também é uma característica. Aparece assim, se lembram lá na Safo, né? Então, ela é apaixonada, ou no Catulo 51, que aparecem os efeitos do amor. Os efeitos do amor, a palidez é uma das coisas mais comuns, né? A pessoa fica pálida, fica
É engraçado essas coisas. A gente podia conversar isso muito. Assim, acreditarei que podeis comandar estrelas e rios com feitiços da Citana, por favor, Medeia, né? Medeia. E vós, amigos, que tarde notais a derrocada, ou seja, porque quem vai para o amor, tenha certeza, vai morrer disso, a derrocada, mas ele não sai. Procurai ajuda para meu coração enfermo. Olha, tá? É assim, é o morbus amores, né? É o morbus amores. Morrer de amor, né? Procurai onde eu estou, deixa eu ver, derrocado enfermo. Com força, vou suportar o ferro e fogo cruéis, desde que seja livre para falar irado. Levai-me por entre longínquos povos, por ondas levai-me, para que nenhuma mulher conheça meu caminho. Ele está querendo fugir, mas isso é só uma imprecação. Para que nenhuma conheça meu caminho. Vós, a quem o Deus atendeu com atenção, ficai. Sede sempre no amor seguro, um par. Vós, né? Ficai. E sede vós, sempre no amor seguro, um par. Consiga ficar com essa pessoa. Nossa Vênus trama contra mim noites amaras noites. O amor ocioso não me falta nunca. Meu mal advirto, evitai. A cada um que a sua amada aflija e habituado ao amor, não o mude. Se, porém, derem ouvidos moucos aos meus conselhos, com quanta dor hão de lembrar meus versos. Ou seja, você pode tentar fugir, mas pode acontecer como comigo mesmo. Então, aí não vai ter jeito. Nelson, agora fecha esse e abre o terceiro. Agora é o handout dessa aula e eu vou só ler 2 poemas para vocês ligarem com esse. Professor, o terceiro, ele não veio só 2 arquivos. Então tudo bem, não tem problema, não tem problema. Tá. Faz o seguinte, gente, abram o handout, vocês têm. Pode tirar a apresentação, Nelson. Estão com o handout da terceira? Professor, você quer que eu apresente? Não, mas agora vamos ficar um pouco nos vendo mais, tá bom? Tá. Então, eu gostaria que vocês fossem, não para os primeiros, eu vou começar essa aula do último para o primeiro, tá? Então, eu começo do fim, na penúltima página, por favor. Gostaria que vocês observassem 2 poemas da antologia palatina do Meleagro, e perdoem a tradução do professor de latim do grego. Tá? Então, diz lá, o primeiro epigrama, que é o epigrama do livro 12, o epigrama 101 do livro 12 da Antologia Palatina. A mim imune no peito as paixões, me isco, flechando-me com seus olhos, disse-me palavras. Fui eu que abati o insolente, aquela arrogância de sabedoria. Assim, por favor, vocês estão lembrados do começo do poema do Propércio. É isso, tá? De uma outra maneira. Sabedoria em seu olhar. Eis que, sob os meus pés pisei. Olha lá, tá aí. Né? Mas eu ganhei. Um tanto sem fôlego, disse. Por que saber, meu caro? O amor, até os Zeus, trouxe do Olimpo para cá. Então, quer dizer, é desígnio dos deuses. Né? Então, esse epigrama, e aí eu vou fazer algumas considerações a respeito disso, este epigrama está escrito em dísticos elegíacos. Então, a gente nunca vai saber isso, eu já falei para vocês, se vocês estão diante de uma pequena elegia, ou de um grande epigrama, ou diante de um epigrama mesmo, porque isso aí tem, vejam só, pouquíssimos versos. E o outro é menor ainda. Tá?
Hoje sou caça cativa. Antes, muita piada, eu fazia da turba de jovens amantes tresloucados. Tá certo? Ou seja, sou caça cativa porque fui tocado, mas me isco sobre a tua porta. O alado Eros, erguido, inscreveu-me Retratos Mortais do Comedimento. Retratos Mortais do Comedimento. É sensacional esses dois poemas que interagem imediatamente com Propércio. Essa relação, então, entre o epigrama helenístico, o epigrama da antologia palatina, ele é muito frequente entre os poetas romanos elegíacos e os poetas romanos. Quer dizer, essa relação com a antologia palatina é frequentíssima entre os poetas romanos elegíacos, né? Mas não somente isso. Não somente. Duas elegias, e aí é elegia mesmo que aparece nas edições. Miminermo é um poeta elegíaco arcaico, né? Eu até comentei com vocês que ele seria meu mestrado, né? E aí a tradução do Luiz de Faria, Coimbra, é um livro que tem na biblioteca, tá, gente? Eram ex-professores de grego da faculdade que traduziram todos os elegíacos arcaicos. É um belíssimo livro, muito bem feito. São traduções que são uma graça. Quando eu fazia letras aí na USP, eu tive a oportunidade. A biblioteca era lá embaixo nas conversas, assim como as aulas. E um dia apareceu uma montanha desses livros para descarte. E a alunada de grego e de latim foi lá e catou tudo, né? Tinham mais de 50, mas tinha mais aluno. Então, quer dizer, quem chegou primeiro pegou. Eu peguei. Agora, o trágico, eu perdi. Você vê como os deuses existem. Eu peguei o livro antes de todo mundo e depois eu perdi. É bem feito, né? Bem feito. Bom, e eu acho que o Minerva de Colofon ele tem uma relação estreita por um motivo. Primeiro, a questão da juventude. A juventude é um lugar comum da poesia elegíaca entre os romanos. Aqueles rapazes são jovens. Você viu que quando o Ovídio fala agora eu estou velho e agora eu vou falar de outras coisas em gênero elevado, ele já ficou velho. Então agora eu mudei o tema. Então, para os romanos, na verdade, esse tipo de poesia estava associada à questão da juventude, né? Estava associado, eu vou falar de uma palavra que é completamente anacrônica, mas aparece inclusive nos manuais de literatura grega, e que são absolutamente sofríveis, né? Então, assim, assim como os de latim, tá, Cris? Assim como os de latim. Não há nenhum tipo de preconceito, porque se eu tivesse preconceito, teria preconceito contra mim mesmo, né? Mas aparece ali assim que esse poeta é um poeta do hedonismo, né? Da busca do prazer. Mas hedonismo, por favor, né? Categoria, na verdade, todo ismo é categoria do século XIX. Então, ele tem matéria erótica, ele tem matéria da juventude. Tudo isso cabe, mas hedonismo não dá. Mas ele valoriza o prazer, vamos colocar assim. Então, não é uma busca do prazer pelo prazer, não é uma patologia psicanalítica, sei lá o que é, mas sim uma coisa que associa. No poema 1:9 do Propércio, há um verso importante que é assim: mais vale no amor Miminermo do que Homero. Só a citação já daria conta. Eu só não sei se é 1:7 ou 1:9, tá? Um dos dois. Então eu quero dizer que esse Miminermo
elegíaco, eu coloquei aí duas elegias curtinhas. Vejam só. Que vida, que prazer sem a áurea cípria. Né? Ou seja, que merda é viver sem amar. Essa é a ideia. Que eu morra quando já não me inflamarem o recatado amor e os meigos gozos do leito. Eu acho interessante essa quase antítese, né? O recatado amor. Recatado amor, eu acho que é um oxímoron, né? Eu acho que é assim, um recatado amor assim, a não ser que você esteja num convento e o seu amor seja Jesus Cristo, sei lá, né? Casou com, não tem esse papo de casou com Jesus, tal. Porra, deve ser uma emoção tremenda, né? Desculpem as pessoas que, né? Por favor, são atos falhos de um ateu praticante. Então, assim, recatado amor não dá. E migos gozos do leito. Então é assim. Gozei. Que história é essa, mano? Pô, pode ser um pouquinho mais violento do que isso. Então, nesse sentido, me parece aí que essas oposições estão aí de propósito, é lógico. Os dons sós de Hebe são jucundos aos homens e às mulheres. Pois mal chega a ácida senectude, e aqueles toma maus e deformes, torna maus e deformes, sempre cruz pesares torturam a mente. Ou seja, ele está falando assim, os dons de Hebe são jucundos, pois mal chega a ácida senectude, e aqueles torna maus e deformes. Sempre os pesares torturam-lhe a mente. Não os alegra o sol, mulheres, moços, os desamam. Tão lastimosa um Deus fez a velhice. Então, quando eu digo que a poesia elegíaca latina, que apresenta uma citação como essa que eu falo lá em Propércio 1,7 ou 1,9. Professor, eu fui ver e é na 1,9 mesmo. Então tá ótimo. Então não estou tão gagá assim. Então é na 1,9 de Propércio. Então, quando ele fala que um verso de Minermo vale mais no amor do que Homero, é porque ele está mostrando a supervalorização que há do amor e da juventude. E aí, por favor, Propércio poderia ter incluído. Mas a gente nota que a poesia de Propércio, a poesia de Ovídio, a poesia do Tibulo um pouco menos, principalmente a poesia do Catulo, né? Nos polímetros, né? Quer dizer, ali na primeira parte do livro de Catulo e na terceira, que são os elegíacos, vocês vão ver nos Carmina Docta, que são os longos poemas, os epílios, aquela coisa toda, ele já é mais serião, é mais durão, assim, sem jogo de cintura, mas as duas pontas são incríveis, né? Na minha opinião. Eu não gosto tanto dos longos, eu prefiro tanto a primeira parte como a terceira. Então, vocês vão ver que são textos de juventude, porque eles têm eles têm um arrojo, eles têm uma força, uma pujança, eles têm um jogo tão aberto, tão escancarado, tão claro, tão explícito, que não é característico daqueles que são idosos agirem dessa forma, a não ser os transviados como eu. Então, assim, é a ideia de que esse tema do amor ele se associa à juventude. E o Propércio, por exemplo, deixará de fazer poesia do amor quando ficar mais velho. Isso é interessante. E Ovídio também. E Catulo talvez tenha feito isso se tivesse sobrevivido. Há quem diga que, e há uma teoria de que o Catulo não morreu tão cedo, porque ele teria morrido assim, quase com 30, no máximo. Então ele morreu muito cedo. Mas diz, como ele é citado em Marcial,
Há quem diga que ele sobreviveu mais. Ele só abandonou o gênero e foi compor mimos, tá certo? Só que os mimos não chegaram, então ele fica conhecido como um poeta jovem, um poeta novo, né? Nesse sentido. Para completar a aula de hoje, e aí vem um outro lugar comum bem bacana. Como as folhas da flora primavera, quando aos raios do sol uma hora viçam, um só fugaz momento a juventude gozamos, sem que o bem e o mal saibamos dos deuses. Logo, ao nosso lado, as negras queres, as parcas, nos trazem esta atroz velhice. E aquela, a morte. Tanto tempo dura da mocidade, o pomo, quanto à vista da terra brilha o sol. Fim desta quadra, muito mais que viver, vale o estar morto. Esse é muito bom, né? Então, novamente, essa contraposição entre a velhice e o amor, entre a morte e o ser jovem, e essas sistemáticas correspondências que são lugares da poesia elegíaca romana, na sua vertente amorosa. Então, juntando esses textos hoje, então, desculpa, eu acho que eu perdi a mão, mas eu achei que precisava falar dessas coisas para vocês. Ainda que eu não tenha terminado isso, eu continuo colocando mais material para a gente nunca perder de vista essas coisas. Alguém tem alguma questão, perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que ficou mal resolvida, não levem para casa, não percam o sono, até parece. Então, eu tenho uma dúvida, por favor, Ana, pode falar. Quando a gente estava vendo sobre as velas que se tornaram maiores, agora eu não lembro certinho de cabeça, lá no handout da aula 2. Isso. Então, eu não entendi se seria como se a elegia tivesse ultrapassado o gênero épico ou no sentido da elegia crescer como gênero em si. Eu vou dizer. Ok. Então, é simples assim. Quando ele fala assim, olha, ainda que o meu metro elegíaco seja conveniente às questões do amor, hoje a minha idade já não permite mais que eu continue dessa forma. Portanto, como eu estou relacionado com a elegia desde sempre, aí já é leitura minha, como eu estou relacionado com a elegia desde sempre, hoje eu vou me apropriar do verso elegíaco para me valer em outra temática. E, nesse sentido, eu vou fazer essa relação na próxima aula, e, nesse sentido, vai acontecer exatamente aquilo que acontece com os gregos arcaicos. Os gregos arcaicos, eles vão associar a matéria elevada com a elegia. Entendeu ou não? Então, só que ele está fazendo o caminho inverso. E o Propércio também, quando chega no livro 4, ele vira etiológico, ele vira um outro tipo de poesia que não é a amatória. Então, há uma adaptação que é curiosa. Eu tenho uma aluna que fez mestrado comigo, infelizmente ela fugiu do doutorado, que é a Cecília. A Cecília fala que em Ovídio você tem claramente uma ascendência genérica, ao mesmo tempo em que há uma maturação poética mesmo. Então, quer dizer, e isso acontece entre esses poetas romanos. Então, as grandes velas, a vela do grande assunto, do tema importante, da valorização daquelas coisas que não são as coisas mundanas e juvenis, serão o tema da poesia dele, elegíaca. E ele amplia isso quando escreve as Metamorfoses, ou seja, ele passa a ser um poeta grave. Ainda que as Metamorfoses sejam um poema absolutamente agradabilíssimo de ler, né? Ele é uma matéria de conhecimento, é uma matéria que é diferente dessa coisa do convivial ou do cotidiano ou das coisas que são absolutamente mundanas, né?
Então, me parece que é isso que acontece lá no Ovídio, nos Fastos, que é uma obra já mais de maturidade, escrita em dísticos elegíacos, entretanto, falando das festas romanas, ou seja, uma coisa quase cívica. Então, que o associa, em certa medida, ainda que distante, da poesia política do Solon, de Atenas, que é uma poesia também, que é como se ele estivesse fazendo uma ode cívica do Horácio, uma coisa assim que é muito distante da poesia amorosa e, portanto, mais política no sentido da polis, ou mais cidadã, como diria, ou mais urbana, como seria a palavra mais adequada para os romanos, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas Entendi. Obrigado. Então, ainda bem. Então, agora tem mais um outro detalhe que vale a pena a gente entender. Existe uma coisa que é uma hipótese do João Ângelo, que é brilhante, e não falo isso porque é meu amigo, é porque a ideia é brilhante mesmo. É o entendimento dos gêneros poéticos serem franjas. Não, ele não usa essa palavra, mas eles são gêneros que se tocam. Eles se namoram, eles têm uma proximidade muito interessante. E a elegia é um fato curioso, porque como ela vem do exâmetro datílico, esse encostamento não, né? Esse contato com o gênero épico ou com o gênero elevado, ele se torna muito fácil. Poderíamos dizer também que a relação da elegia, pelo menos na Grécia Antiga, e eu acho que em Roma, no caso da elegia e no caso da lírica, vale muito, ela é simpótica, ela é do simpósio. Então, são poemas que são para ser lidos durante o simpósio, né? Porque eu fico imaginando você ler poesia erótica num simpósio com menos água e mais vinho, como era o costume entre os gregos, quando a conversa tinha de ser séria, muita água e pouco vinho, quando a conversa tinha de descambar para putaria, pouca água e muito vinho. E eu acho que, no caso da poesia erótica, era isso, era muito vinho, pouca água, muita transa, muita comida gostosa, muita dança. Era quase uma rave. Então, assim, então é nisso. Gente, então até semana que vem. Vou deixando aí as minhas coisas. Eu tenho que pôr o texto do Kirk sobre a recusatio. Vou colocar mais coisas a respeito disso. E na próxima aula vou fazer acho que termino os gregos, é lógico, mas já para o próximo handout será já entrando no mundo romano, porque eu acho que está na hora, né? Eu acho que está na hora de cantar Xuxa, né? Vamos lá. Um super abraço, super beijo para vocês todos. Tenham uma boa semana, se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada, professor.